João 14, do 8 até o 10. Olha o que aqui diz a palavra. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então, o próprio Jesus ali se revelando para os apóstolos. E é interessante, né? Ele dizer isso, o apóstolo perguntar: mostra-nos o Pai. Jesus: há tanto tempo tenho estado com você e você não percebeu ainda? Você ainda não conseguiu entender que eu e o Pai somos um? O Pai e eu somos um? Então é complicado. Muitas vezes nós lemos o texto e nós passamos batido. Nós não paramos para meditar no que diz o texto. A minha recomendação para os irmãos é que os irmãos critiquem a palavra. Criticar não é falar mal, não é falar mal de alguém ou falar mal do texto. Criticar é fazer perguntas a ele. É tentar entender o que ele nos quer passar nas entrelinhas. É meditar. A palavra diz que Josué meditava na palavra de Deus. Ele não lia. Ele lia a passagem e ruminava. Nós somos ovelhas. Ovelha não tem um estômago só não. Ela engole, volta a algumas pessoas dizem que o alimento fica um pouco, depois volta para a boca para ela ruminar e tirar mais proveito ainda, mais vitaminas daquele alimento. Então assim é a palavra. Lê um versículo, 2, pensa, releia, pergunte a Deus, ore. Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? O que o Senhor queria dizer aqui? Eu creio que o Senhor pode fazer milagres, que o Senhor pode te dar ensinamentos profundos por meio de um versículo, que você pare para meditar. Amém? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. O outro versículo está em João 14, do 8 até o 10. Olha o que diz a palavra. Ele é a imagem do Deus invisível. Presta atenção, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis e as visíveis, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, sejam autoridades, ou em algumas outras versões da Bíblia está potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é, ele não foi criado, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo haja supremacia. Ou seja, primogênito dentre os mortos é que ele ressuscitou, e por meio da sua ressurreição, da sua salvação, nós ressuscitaremos também. Amém? Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Continuando. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, antes que vocês estivessem estivessem separados de Deus, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele vos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou seja, vamos ler mais uma vez. Olha como a palavra é profunda. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, não existe outra criatura, outra entidade que faça o que Jesus fez. E é por isso que nós respeitamos
todos os nossos irmãos, nós respeitamos os mestres, os sábios, os apóstolos, mas nós não podemos colocá-los nesse nível, porque a palavra diz que foi em Jesus que houve reconciliação, foi em Jesus que o equilíbrio foi estabelecido, foi na morte dele na cruz. Então é muito importante isso. Às vezes as pessoas me perguntam: Marcelo, mas por que você só ora para Jesus, ou você só adora Jesus, ou por que Jesus está acima de tudo? E eu respondo: primeiro, porque a palavra nos diz que ele é o único intercessor entre Deus e o homem. E segundo, porque quem morreu por mim foi ele. Ele morreu por mim. E a palavra diz que, como diz aqui em Colossenses, é nele que há reconciliação, é nele que o equilíbrio é restabelecido. O significado de religião é religare, religação. É justamente na morte de Jesus que esse fenômeno acontece. Então isso é muito importante, é muito significativo. Continuando, antes vocês estavam separados de Deus, ou seja, morte, separação. Se separado é morto. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Corpo físico, homem, carne, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você quer mais prova da divindade de Cristo? Você quer mais? O que nós precisamos aprender e estudar mais para entendermos que Jesus é Deus? Amém. Eu precisei, a câmera acabou aqui, o celular acabou a bateria, eu precisei recarregar, irmãos. Perdão. Mas voltando aqui à nossa lição, para nós encerrarmos esse tópico, para nós encerrarmos essa primeira parte, é importante nós dizermos o seguinte, que não somos nós, não é o homem, não é essa breve reflexão, existem estudos muito mais elaborados do que esse, 1000 vezes mais elaborados, mas nem esses estudos, nem ninguém, nem nada, não é pela carne, não somos nós que vamos convencer a você que está nos assistindo, de repente, que Jesus é Deus, ou que Jesus é divino, que Jesus partilha da divindade, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E eu encontrei um versículo que eu queria dividir com os irmãos, que se encontra em Mateus 16, a partir do versículo 15. Diz o seguinte: então Jesus interpelou: mas vós quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Então olha que importante isso aqui. Isso aqui é uma passagem que Jesus estava entrando em Cesareia de Filipe, e na cidade, e ele perguntou, juntou os apóstolos e perguntou: vem cá, o que o povo anda dizendo? Quem é que o povo afirma que eu sou? Aí uns apóstolos falaram: uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. Aí ele para e pergunta para os apóstolos, e aqui em especial para Pedro: Pedro, mas tu, é interessante, né? Mas e vós, quem dizes que eu sou? E Pedro responde: tu é o Cristo, filho do Deus vivo. E é importante a resposta de Jesus. Olha como é que o convencimento não vem do homem, não vem da retórica, não vem de um estudo elaborado, porque tem gente que nunca teve oportunidade de pegar um estudo elaborado, não é pelo convencimento, entendeu? Quem convence, quem se revela é o próprio Deus. Então olha o que diz aqui o versículo 17: ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Em algumas versões está Simão Bar Jonas, que quer dizer a mesma coisa, filho, né? Bar é filho. Pois isto não foi revelado a ti
por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, é importante o estudo da retórica, é importante o estudo, como nós estamos aprendendo lá no seminário sobre a homilética, é importante, é super importante. Maneira de se portar, maneira de falar, maneira de apresentar uma ideia, maneira de sugerir uma ideia. Isso tudo é importante, mas não é isso que determina. Não vai ser isso que vai convencer. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, é por meio da revelação, é por meio do Espírito Santo. Foi por isso que nós começamos o nosso estudo com uma oração, porque se o Espírito não fizer a obra, nada disso aqui vale a pena, nada disso aqui vai convencer. Nada do que nós fizermos vai te convencer de que Jesus é quem diz ser. É o Espírito Santo. À medida que você busca, que você se lança, ele vai se revelar a você, como se revelou a mim, como se revelou aos apóstolos e muitos outros. Então, é interessante, em Oséias fala que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento é esse? É conhecimento de Deus, dos seus atributos, conhecimento do seu poder, o conhecimento da sua vontade. Quando nós nos lançamos e buscamos, a palavra diz, quem bate, abrir-se-á. Aquele que busca vai encontrar. Nós vamos. Você, uma hora, você vai ter uma revelação direta de Deus. E você vai entender e vai acreditar. Não porque o irmão Marcelo falou, porque o pastor Edson falou, ou porque a irmã fulana falou, não. Ou porque alguém te convenceu. Não, você vai crer. Porque o Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida. É o Espírito de Deus que nos convence. É o Espírito de Deus que nos alerta. É o Espírito de Deus que nos mostra, que nos revela as coisas. É Ele quem faz a obra. Porque senão haveria mérito em nós. E não há mérito em nós. Mérito algum. Mérito algum. Se o Espírito Santo nos deixar por um momento, nós voltamos ao mesmo lodaçal da onde nós saímos. Então, que você compreenda que é Ele que faz essa obra. E para finalizar, eu gostaria de dividir isso com os irmãos. Está na revista de vocês, quem tiver com a revista pode acompanhar. Em cima, logo em cima da síntese do primeiro tópico, tem uma passagem que fala o seguinte, de Filipenses 2, do 5 ao 11. Então, eu gostaria de ler com os irmãos aqui. Filipenses 2, do 5 ao 11. E é importante porque aqui ele revela, Filipenses 2, do 5 ao 11, que Cristo esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Ou seja, ele abriu mão dos seus poderes, da sua glória, do seu poder, mas não da sua divindade. É por isso que ele é 100% homem e 100% Deus também. O fato dele não estar, como é que se diz, na plenitude dos seus poderes, não diminui a divindade dele em nada. Isso é importante. Amém? Vamos continuar aqui. Filipenses 2, do 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, isso é muito importante mostrar que Jesus, que nós agora vamos ver Jesus homem, e é muito importante nós notarmos isso, que ele esvaziou-se de sua glória, de seu poder, mas não da sua divindade. Ou seja, ele se fez homem. E é disso que nós vamos tratar agora nesse segundo tópico. Amém? Vamos lá. Bom, irmãos, então dando prosseguimento ao nosso estudo, eu gostaria de, antes de entrar no próximo tópico, deixar esse slide aí, que tem algumas informações interessantes acerca da divindade de Cristo, e nós não falamos no tópico, nós não temos tempo hábil para isso na realidade, mas está aqui, depois se os irmãos quiserem
fazer uma pesquisa mais profunda, eu creio que também esteja na revistinha. Jesus Cristo é a fonte da vida, tem a vida em si mesmo, Jesus é imutável, onipresente, onisciente. Então tá aí, tá bom, irmãos? Caso os irmãos queiram verificar mais tarde. O segundo tópico da nossa lição vem falar acerca do verdadeiro homem. Jesus Cristo realmente ele veio e nasceu como homem. Como é que se diz? Seria o foco principal desse tópico, é mostrar que realmente o que foi profetizado aconteceu. Então nós vamos ver que ele estava no seio do seu Pai, estava na eternidade, ele é o eterno junto com a Trindade, e ele foi profetizado no Antigo Testamento, encarnou no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, e foi apresentado ao mundo todo de uma maneira universal. Então, a princípio, ele estava com o Pai, no seio do Pai, ou seja, como nós vimos João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tem muita gente que fala, mas era e não é mais? Não, era no sentido de que agora ele se tornou carne. Ou seja, ele se despiu dos seus poderes e dos seus atributos divinos, da sua glória. Mas ainda assim Deus. É interessante. E João 1:18 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então é muito interessante, Jesus revelando o Deus invisível, como nós já vimos anteriormente. Ou seja, então aqui nós estamos vendo Jesus na eternidade. E no Antigo Testamento, ele é profetizado. Foi profetizado no Antigo Testamento, em inúmeras passagens. Aqui nós escolhemos 4, mas teve várias. Então aqui em Gênesis 3:15, Malaquias 4:2. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É justamente uma referência a Jesus. A descendência da mulher é justamente Jesus, que nasceu de mulher. É interessante isso. E a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. O que é pior? Ser ferido ou morrer? Ou seja, a serpente tentará fazer alguma coisa, mas não terá êxito. E ele lhe ferirá a cabeça. Ou seja, quando você vê Jesus sendo tentado pelo diabo, é justamente isso. É justamente um cumprimento desta profecia. É ali o diabo tentando ferir Jesus de alguma maneira, tentando corromper Jesus de alguma maneira, e ele não consegue. Por fim, ele é derrotado na cruz do Calvário. Muitos satanistas, inclusive, não gostam dessa expressão de que Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário, porque o que é pregado por aí no ocultismo é justamente o contrário, né? Que Jesus perdeu a guerra na cruz, mas não, Jesus venceu a guerra na cruz, e é isso que eles não suportam, é isso que muitas vezes os demônios não suportam, né? O segundo versículo se encontra em Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, ou seja, libertos, soltos da estrebaria, livres. É uma profecia messiânica, lá do Antigo Testamento. Isaías 7:14 e 9:6 do 6 ao 7 são versículos mais conhecidos. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um menino, o seu nome, e se chamará o seu nome Emanuel. Emanuel não é propriamente um nome próprio, mas ele é como se fosse uma expressão, né? Deus aqui conosco, Deus conosco. É interessante que o nome dele será presença, né? Ele significará a presença dele conosco. Portanto, é interessante esse versículo de Isaías 7:14, porque fala que uma virgem conceberá. Eu me esqueci agora mesmo, perdão. O vocábulo usado para a palavra virgem no Antigo Testamento, no hebraico, pastor Edson, se estiver aí, me ajuda, pastor Edson, pelo amor de Deus. No hebraico, virgem tinha dois vocábulos diferentes para tradução da virgem, para virgem, né? Era aquela virgem que é a menina novinha, pequena,
E tem aquela virgem que foi dada em casamento, que já está na idade para casar, já está prometida em casamento, já tem um noivo, inclusive. A palavra para designar esta virgem é diferente da outra. É muito interessante. Quando Isaías fala que uma virgem conceberá, ele está falando justamente dessa virgem, que se encaixa perfeitamente no que estava vivendo Maria, que havia sido prometida em casamento para José. Era uma virgem, mas não era uma virgem comum, era uma virgem desposada já. Era uma virgem já prometida em casamento. É muito interessante a precisão da profecia. Ele usa exatamente a expressão para a virgem que foi prometida. É muito interessante. E no 9, do 6 ao 7, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre seus ombros, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ou seja, são profecias acerca deste homem que ia nascer. Porque tem muita gente que confunde. Alguns teólogos não cristãos, é claro, eles acreditam que o Messias é o Estado de Israel, o sistema, o Estado de Israel, e não uma pessoa propriamente dita. Mas nós vemos a todo momento, não só aqui nesses versículos, mas em toda a Bíblia, que se trata de uma pessoa, de um ser humano, de alguém, e não de um Estado ou de um sistema. E isso é muito importante ser levado em consideração. Vamos passar aqui para ele foi profetizado no Antigo Testamento e agora ele encarna no Novo Testamento. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É interessante essa palavra aqui, pastor Edson me ajuda aí, do hebraico, agora é grego. Do grego, a palavra habitou aqui significa tabernacular, ou seja, tabernaculou, morou, entendo, esteve conosco. A sua presença no nosso meio é uma palavra muito mais profunda do que simplesmente habitou, porque faz uma referência ao Velho Testamento. Velho não, né? No Antigo Testamento. O Antigo Testamento, porque lá havia um tabernáculo. E o tabernáculo era Deus na terra. Era a presença de Deus na terra. E quando a Bíblia diz que Jesus tabernaculou, a Bíblia está dizendo que Jesus era este tabernáculo entre os homens. Então isso é muito interessante. Era Deus presente na terra. Não era um homem comum. Teve fome, teve sede. Mateus 4:2, João 19:28. Experimentou estresse, agonia, tristeza profunda no Getsêmani. Mateus 26:38, Lucas 22:44. Entendeu? Isso vai ser até tema do próximo tópico também. Justamente o homem Jesus, com as suas fraquezas e com as suas virtudes. E por fim não, né? Ele veio na plenitude dos tempos. Então, o que significa plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, meu irmão, é o tempo em que Deus escolheu para que Jesus viesse. Não existe assim. Tem teólogos tem gente que escreve livro acerca disso. Porque estava acontecendo isso? Porque a humanidade estava num nível espiritual elevado? Porque era o tempo propício por causa das civilizações A, B e C se desenvolvendo? Mas não. Teologicamente, esse tempo, essa plenitude, é justamente um tempo que Deus escolheu. No Kairos, né? Não é um tempo cronos, não é cronométrico, é um tempo oportuno, né? Um tempo de Deus.